Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Lucas 5, a partir do 1. Aconteceu que Jesus, estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. O tema dessa palavra é o milagre que não se espera. O milagre que não se espera. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui a vida cotidiana de alguns pescadores, alguns homens, que haviam saído para mais uma noite de trabalho. Pesca, você trabalha na madrugada, você trabalha à noite, principalmente se a lua é certa. E tendo eles trabalhado aquela noite inteira, pescado a noite inteira, e não era lazer, não era uma pesca esportiva, não era uma pesca onde você vai só para espairar a mente, para desestressar, era uma pesca de trabalho, é sobrevivência. E havendo eles pescado a noite inteira, como diz Pedro, eles não haviam pegado nada. E imagine, queridos, você quando trabalha e o dia inteiro e não vende nada. Você trabalha o dia inteiro e o resultado é muito ruim. Isso altera o humor da gente. E a noite toda pescando, trabalhando, eles não dormiram, eles não descansaram. Então não só eles não têm descanso físico, como também não têm um resultado. Isso muda o humor de muita gente. Isso altera a alegria de muitas pessoas. E de repente chega um estranho. Jesus ainda estava iniciando seu ministério, era o começo do ministério. Ele ainda nem tinha escolhido seus 12. E uma multidão já vinha atrás de Jesus, porque Jesus já vinha realizando alguns milagres, mas a fama dele, não havia internet, TV, rádio, nada disso, não havia se espalhado. E agora chega um estranho, pensa comigo. Você trabalhou o dia inteiro, não pegou nada, de repente chega um estranho e, detalhe, Jesus entra no barco deles. Eles estavam lavando as redes. Jesus entra no barco e eles veem que uma multidão está atrás dele. Ele fala: olha, queridos, afaste o barco um pouco da praia, porque ele queria usar ali aquele espaço para abrir para as pessoas e, ao mesmo tempo, usar o mar como um eco, como uma espécie de alto-falante. E os discípulos, aqueles homens, obedeceram. Aqui tem a primeira lição para nós. A primeira lição
de um milagre que não se espera. Na vida é assim, queridos. Nós temos muitos dias atípicos. E nós podemos ser surpreendidos tanto para o bem, quanto para o mal. Você está esperando coisas boas e vem más notícias. Ou então, às vezes, você não está esperando nem boas notícias e vem boas notícias. E nesse caso aqui, era um dia que eles não estavam bem. Era um dia atípico, um dia que eles não estavam bem. Não só isso. Entra um estranho no barco, pedindo para eles trabalharem mais um pouco, depois de ter trabalhado a noite toda. E detalhe, não tem pagamento. Não tem pagamento. Dependendo da pessoa, você ia falar para ele: ó, seu folgado, qual é a sua? Desce do barco aí, ó. Pega o beco, vai para outro lugar. Mas eles obedeceram, eles respeitaram aquela ordem, aquele pedido. E eles se afastaram. E a primeira lição é: milagres podem vir até nós disfarçados de trabalho. Milagres podem vir até nós disfarçados de trabalho. Queridos, quantas vezes você não está tendo um bom dia, uma boa semana, um bom mês, um bom ano? E às vezes a oportunidade para mudar o ciclo da sua vida vai bater na sua porta, mas disfarçado de trabalho. Às vezes você ganha mal, ganha atrasado e um patrão chato. E muitas vezes a gente perde o propósito do trabalho e perde a alegria de trabalhar, não pelo dinheiro, mas trabalhar para servir. E nós temos que entender isso, que nós adoramos a Deus servindo pessoas. O propósito da vida não pode ser dinheiro. Dinheiro é uma recompensa natural para quem serve bem, quem serve com alegria. Toda pessoa que serve bem, serve com alegria, o dinheiro vai correr atrás. É natural, porque você é bom no que faz e você faz com amor. E agora, muitas vezes, esse mau humor, devido a uma circunstância, faz com que você trate mal a conexão para o teu futuro. Você já imaginou que você que está pedindo um milagre, o milagre pode vir à sua porta, bater na sua porta, e se você tiver de mau humor, você pode deixar a tua oportunidade passar? Cuidado para você não mandar teu milagre embora do barco. Às vezes você não sabe que o próximo governador do estado de Rondônia está sentado aí do teu lado. Você não sabe que às vezes o prefeito, o deputado, o dono da maior clínica odontológica, médica, a dono de um rede de restaurantes está aí do teu lado, você não sabe. Cuidado para você não estar perdendo uma grande oportunidade porque você não está num dia bom. Milagres também vêm disfarçado de trabalho. Então, a Bíblia diz ali que eles levam Jesus para alto mar. Levam Jesus para alto mar. Eles foram generosos. Eles colocaram a dor deles no bolso. Queridos, a generosidade é a capacidade de você colocar sua dor no bolso e contemplar o outro, mesmo no teu pior dia. Quem está entendendo? Às vezes você não está num dia bom, mas você consegue colocar a tua dor no bolso e ajudar alguém. Sabe quando é que Deus cura a gente? Quando a gente está curando alguém. Todas as vezes que a gente está servindo alguém, o céu está preparando algo para você. Porque existe algo na Bíblia chamado lei da semeadura. Está lá em Mateus 7,1, Gálatas 6, 7, 9. E diz assim em Mateus 7,1, na medida que medir, será medido. Ou seja, o peso que você usa para o outro é o peso que o céu usa para você. Gálatas 6, 7, que diz assim: ninguém se engane, tudo que o homem plantar, escolherá. Não está dizendo que você vai colher de quem você fez. Muitas vezes a pessoa que você fez é ingrata. Você fez por ela, ela não lembra, e detalhe, ainda fala mal de você depois de você ter feito bem. E muitas vezes porque você olha para a pessoa que você fez o bem, e não olha para o bem, e não olha para quem que você fez, que foi para a glória de Deus, você deixa de fazer o bem. E você fica com raiva, diz: nunca mais eu vou ajudar ninguém, porque as pessoas são ingratas. E você para de servir. Só que você tem que entender algo sobre a lei da semeadura e a lei do retorno. Quem paga o que você fez não é para quem você fez, é Deus. É Deus. Eu nunca perco a oportunidade de servir, nunca. Sabe por quê? Porque servir é a moeda do favor de Deus. Servir é a moeda
do favor de Deus. Então, todas as vezes que você serve, você está colocando moeda do favor de Deus no seu bolso. Nunca olhe para a pessoa que você está servindo. Olhe para o princípio do servir. Você está entendendo isso? Eu não vou trabalhar direito não, meu patrão não merece cliente chato. Às vezes a pessoa que vai te contratar, a pessoa que vai abrir uma porta para você estar do teu lado, vendo você atender o chato. E o certo era você dar um soco no chato. Mas em vez de você dar um soco, você falou, querido, tudo bom? Lá dentro você fala, Jesus me ajuda. E você trata bem, e você paga o mal, você não devolve para ele, você devolve para ele você. Você devolve Cristo. E aí quem está do teu lado diz, uau, quanta sabedoria, quanta paciência, quanta maturidade. Ei, eu quero ser na minha equipe. Quanto você ganha aqui? Quanto você ganha? Então, nós precisamos entender que quem fé e serviço, quem planta fé e serviço, colhe milagres. Repita comigo, quem planta fé e serviço, colhe milagres. Aqueles caras serviram. Servir atrai milagres. Servir atrai milagres. É impressionante. Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de... Porque a seu tempo. Não é a seu tempo. Porque a seu tempo colheremos. Você vai colher todo o bem que você está fazendo. Pode ter certeza. Eu vou te dar aqui uma chave para você servir. Nunca olhe para a pessoa que você está fazendo. Nunca. Olhe para o fazer, para o servir. Sabe por quê? Se você olhar para a pessoa que você está servindo, você vai deixar de servir. Sabe por quê? Muitas vezes a pessoa que você está servindo é ingrata. Não, você pode segurar até na cabeça dele que ele está com problema. Daqui. Amém. Ele já deu problema no outro. É o diabo, né? Esse pentecostal gosta desse negócio. Satanás está furioso. Amém. Então é importante a gente entender que muitas vezes a gente deixa de fazer porque a gente olha para a pessoa e não para o princípio. Nunca olhe para a pessoa, olhe para o princípio. Tem pessoas que eu ajudei que nunca me ajudaram. Pelo contrário, falaram mal de mim. A ingratidão é próprio de quem dá. Nunca se torne uma pessoa de coração duro por causa do ingrato. Mas quantas vezes eu já tive em cada apuro. Por exemplo, um dia eu tinha estourado 4 pneus do carro, tinha furado pneu 2 vezes. Minha mãe tinha tido um sonho que eu ia morrer. Estava ultrapassando uma carreta, quase chegando em Jaru. Estava tudo escuro, não dava bem numa ultrapassagem. Bati num buraco, estourou o pneu, ultrapassando a carreta. Terminei de ultrapassar com o pneu estourado e fui para o acostamento. Tinha uns anjos ali segurando o carro, levou. Já tinha trocado o pneu um monte. Gente, nunca permita o seu amor se abater por um dia ruim. Sabe por quê? Porque sempre no seu dia ruim tem alguém que vai ficar feliz com o seu dia ruim. Porque eu comprei pneus aquele dia. E o rapaz que me vendeu o pneu me atendeu numa alegria. Antigamente eu era um mal-humorado, eu não tinha inteligência emocional. Eu só olhava para o que eu perdi, eu nunca olhava para o que sobrava. E a gratidão estabiliza a saúde emocional. Porque a gratidão é o foco no que sobrou, não no que você perdeu. Isso é inteligência. E então eu aprendi a ver que nem todo dia você vai ganhar, mas alguém vai ganhar com o seu prejuízo. Mas o Deus que te deu o carro para estourar pneu, é o Deus que te vai dar o dinheiro para você pagar os pneus que estourou. Hoje você está tendo prejuízo, mas amanhã você vai ter o lucro. Estourou, furou o pneu em Jaci, Paraná, ali para frente, aquela época tinha tanto buraco ali. Aí estourou, furou mais um pneu. Aí furou, estacionei, já tinha trocado os pneus, eu já tinha remendado um pneu. Aí furou o estepe. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Aí já tinha remendado o estepe, graças a Deus. Aí, por isso você nunca pode não ser prevenido. De repente estacionou um sandeiro prata assim na minha frente. 4 caras saíram de dentro. Falei, ih, morri. Quando saiu os 4 caras assim, e aí, companheiro, tudo bem? Eu falei, tudo, graças a Deus.
O meu filho ali na frente dormindo. Eu tinha levado ele para a agenda comigo. Eu falei, senhor, se for matar, mata só eu, deixa ele. E aí os rapazes falaram, o que aconteceu? Eu falei, rapaz, hoje está um dia dos pneus. Ele falou, não, vamos ajudar você. Eu estava com todas as malas dos livros atrás. Gente, eu e uma criança, para tirar essas malas, é muito pesado. Os camaradas foram lá, tiraram a mala, tiraram o step, trocaram o pneu, olha o meu tamanho. Os caras fizeram tudo sozinho, eu não pedi. Terminaram de trocar, colocaram as malas de novo, ó, Deus abençoe, entraram no carro. Nunca vi antes, provavelmente nunca vou ver depois, eu nem sei reconhecer. Mas todas as vezes que você serve, alguém vai encontrar você na sua jornada. Nunca olhe para a pessoa que você está servindo, olhe para o princípio do servir. Senão você vai mudar. Em vez de você deixar a bênção entrar no seu barco, ela vai entrar no barco de outro. Segundo princípio que o texto nos ensina, milagres também derivam de aprendizagem. Milagres também derivam de aprendizagem. Você acha que esses discípulos, esses pescadores, acreditavam que Jesus, eles viam que era um homem de Deus, e uma multidão seguia ele. Tá, uma multidão segue muita gente, até gente que não deveria estar seguindo. Mas quando Jesus ensinou, eles viram que ele tinha alguma coisa diferente. Até Jesus abrir a boca, ele era um homem normal. Mas depois que ele abriu os lábios, e que ele falou, como falou, eles viram que ele tinha uma autoridade que vinha do alto. Depois de quanto tempo Jesus ficou ali? Me fala, você acha que foi meia hora de pregação? Eu duvido, Jesus era mestre. O Sermão do Monte durou horas. E todo o começo do ministério de Jesus foi só sobre o Sermão do Monte. Depois de pregar quantas horas no sol? Os camaradas com fome, com sono, com mau humor. Quanto tempo depois? Aí depois de quanto tempo Jesus falou, agora, você serviu, tem direito. Levem o barco para o alto mar, para o alto do lago. Para quem não sabe, esse texto diz aqui, Lago de Genezaré, mas a Bíblia também traz Mar de Tiberíades e Mar da Galileia. Todo é o mesmo. Se você ler Mar da Galileia, Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré, é a mesma coisa. Hoje fica no distrito norte de Jerusalém, tem 19 quilômetros esse lago. É um grande lago, é o maior de Israel. Porém, não é um mar. Então imagine que eles já tinham batido rede em tudo quanto é lugar ali. Mas Jesus fala, vai para o lugar mais fundo. Gente, Pedro disse, Senhor, o senhor não está entendendo. A gente já pescou a noite inteira. A gente não pegou nada não. Mas, sob esta sua palavra, aonde que ele colocou a autoridade? Ele colocou debaixo dessa sua palavra. Nós vamos lá lançar a rede. Gente, o que levou Pedro a ir lançar a rede? Foi porque ele ouviu o quê? A palavra de Deus. E ele viu que ali naquela palavra tinha autoridade. Quantas vezes o milagre vai acontecer? Porque uma palavra vai entrar na sua mente e vai mudar a sua mentalidade e vai gerar milagres na sua vida. Muitas vezes você não está entendendo que toda vez que você vem para um passo de fé, milagres já estão acontecendo na sua vida, porque sua mente está sendo transformada. Tem coisas que eu estou te ensinando aqui que você nem aprende em outros lugares. E isso aqui vai mudar a tua história, não é um milagre. Todo passo de fé que você vem, milagres estão acontecendo na sua vida. Porque milagres permanentes acontecem com mudança de mentalidade. Milagres vêm disfarçar de ensino. E agora que eles obedeceram, e a terceira lição é essa, milagres não têm lógica. Milagres não. Tem gente que fica procurando lógica para ir. Eu já pesquei a noite inteira, já joguei a rede ali. Ei, enquanto não tem a palavra de Jesus, realmente você tem razão. Mas quando tem uma palavra de Jesus, não tem razão mais. Não tem que ter razão, tem que ter fé.
Tem hora que você fala, pastor, eu já bati nessa porta muitas vezes. Sim, mas você estava tentando pegar o peixe. Mas quando Jesus se manifesta na sua vida e libera uma palavra, o peixe pega você. Talvez até hoje você tentou pegar o peixe, mas hoje Jesus pode estar mandando o peixe pegar você. Mas para você pegar o peixe tem mais uma lição. Não só milagre não tem lógica, milagre precisa de obediência. Sabe qual que é o princípio do Passo de Fé? 7 semanas. Pastor, por que vocês fazem 7 semanas? É porque nós, quando começamos o Passo de Fé, há muitos anos atrás, nós constatamos algo, que o norte tem uma síndrome da descontinuidade. O nortista tem dificuldade de continuar as coisas. Eles começam, mas não terminam. Elas são inconstantes. Então você nota na Bíblia que existe uma lei chamada lei de obediência completa, que está lá em 2 Coríntios 10, do 4 ao 6, até que a vossa obediência seja completa. Então nota que Deus mandou rodear a muralha de Jericó 7 dias, mandou mergulhar no Jordão 7 dias, 7 é o número de ciclos fechados na Bíblia, 7 é o número de obediência completa, 7 é o número de perfeição. Por que 7? Para ensinar você a não parar no meio do caminho, para ensinar que toda mudança não é um dia, é um processo, Às vezes você engordou 20 quilos em 10 anos de casado, quer perder 20 quilos em uma semana. Tudo tem um processo, e o processo precisa de obediência. E às vezes nós não obedecemos porque não tem lógica o que Deus manda a gente fazer. Senhor, essa porta eu já bati. Inclusive eu bati a noite inteira. Eu estou batendo nessa porta há 1 ano, há 2, há 10. Mas no dia que você tiver uma palavra de Cristo sobre você, pode bater que hoje abre. Milagre não tem lógica. Não fique tentando encontrar lógica. Obedeça. Obedeça sob esta sua palavra. Versículo de número 6. Fazendo isso. Nota. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe. O milagre só acontece quando a gente faz o que Jesus falou. Quando a gente se submete, quando nossas estruturas de orgulho, elas ficam submissas a Cristo. Queridos, quantas vezes nós nos iludimos e nos decepcionamos porque confiamos em alguém que pediu para você fazer alguma coisa e nada mudou. Pelo contrário, a pessoa te prometeu uma coisa boa e veio uma coisa ruim, você perde a fé na palavra. Quando Jesus pede para você fazer uma coisa, você não vai ficar decepcionado. Milagres precisam, muitas vezes, nós vamos precisar de ajuda. Há milagres que nós vamos precisar de ajuda para receber. Nota que quando eles vão e obedecem, vem uma grande quantidade de peixe, tão grande, que Pedro vai perder o milagre. Você nota que o milagre ele tem um princípio de abençoar muitos. O milagre nunca é para abençoar só você, o milagre é para abençoar muitos. Por isso que o testemunho é tão importante, porque edifica a fé do outro. Porque Deus não tem mente singular. Ele não pensa no indivíduo, ele pensa no todo. Deus não promove o André, ele promove um propósito. Quando ele leva o indivíduo, ele não está levando o indivíduo, ele está levando um propósito. Então, quando Pedro pega aquela grande quantidade de peixe, ele foi só. Deus, ele falou, fez assim com... Fez para o Tiago e para o João, que eram sócios deles, filhos de Zebedeu. E eles entenderam que tinham pego muito, e eles foram para lá. Gente, eles eram pescadores velhos, nunca tinham pego aquela quantidade de peixe. Ao ponto de encherem 2 barcos, e os 2 barcos quase afundarem, de tanto peixe que tinha nesse barco. Tem milagres, queridos, que nós vamos precisar de ajuda para receber. Talvez você está aqui e tem alguém na tua casa que está precisando de alguém para retirar um milagre. Você pode dar passo de fé por alguém. Você pode dar passo de fé intercessórios. Você pode compartilhar o seu milagre com alguém. Sempre tenha pensamento plural. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Tem milagres tão grandes que você vai colocar no seu barco, que você vai abençoar muitos. A muitos. Você vai receber tanto de Deus, que o seu milagre vai abençoar a muitos. Mas a lição mais preciosa desse texto
Versículo de número 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. E aqui por admiração, Jesus diz assim: não temas. Ou seja, eles ficaram com medo. Versículo de número 11. Arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Agora a parte mais extraordinária desse texto. E só vai entender isso quem já caminha com Jesus. Tudo que eles queriam era ter um bom dia. Tudo que eles queriam era ter uma boa pescaria, era ter um bom resultado. E agora que eles conseguiram ter um bom resultado, só que o resultado foi tão estrondoso que era para eles estarem felizes. Você concorda comigo? Só que eles saíram como? Eles saíram assustados. Porque a pescaria perdeu o valor. Porque eles entenderam que aquela pesca era sobrenatural. Não era natural. Logo, se aquela pesca era sobrenatural, aquele homem que falou com eles tinha poder sobre os peixes. Você está entendendo isso? Um homem que tem poder sobre os peixes. Um homem que levanta as mãos e acalma a tempestade. Eles viram isso. Um homem que diz assim: Pedro, vai lá, pesca um peixe, e dentro do peixe vai ter uma moeda para pagar o imposto. Então, quando ele joga a isca e ele pesca o peixe, dentro do peixe tem uma moeda para pagar o imposto dos dois. Ele entendia que Jesus podia saber qual era o peixe que tinha uma moeda. E ele podia mandar aquele peixe com a moeda, que engoliu uma moeda, vir para o anzol de Pedro para pagar o imposto. Você está entendendo isso? Às vezes tudo que você quer é um milagre, mas você não está entendendo que o maior milagre que tem é Jesus no teu barco. O milagre fica muito pequeno quando você entende quem é Jesus. Um dia eu entendi quem era Jesus. Eu ganhava 30 salários mínimos com 16 anos de idade. Quando eu tive um encontro com Jesus, tudo ficou tão pequeno. Por isso que Pedro diz: para onde eu vou, só tu tens palavra de vida. Não tem para onde ir depois que você conhece Jesus, porque tudo perde o sentido. Tudo perde o sentido. Tanto que aquela pesca tão poderosa ficou lá na beira da praia. Eles deixaram tudo. Porque eles entenderam que o Deus da vida e virou carne estava entre eles. Que aquele homem tinha um controle sobre a natureza. Ele viu demônios saírem. Eles viram mortos ressuscitarem. Eles viram muitos enfermos serem curados. Aquele homem era o Filho de Deus. Quando nós reconhecemos quem é Jesus, o milagre perde o propósito. E eu estou dizendo assim: você pode vir aqui pelo milagre, deve vir. E Jesus vai fazer, você pode ter certeza. Jesus nunca vai deixar o seu barco sem cuidado. Mas sabe qual que é o maior propósito do milagre? Mostrar que Ele ama você. Que Ele se preocupa com o seu sofrimento. Mas Ele não quer só encher o seu barco de peixe. Ele quer colocar a presença dEle no seu barco. Porque esse peixe você vende, você come, passa tudo, acabou. Mas quando você coloca Jesus dentro do seu barco, sua vida muda para sempre. Para sempre. Não é que depois que você aceita Jesus, você não vai ter aflição, não vai sim. Qual que é a diferença? A diferença é que Ele está com você. A diferença é que você está seguro no meio da tempestade, você tem paz nas guerras. Tudo fica tranquilo quando Jesus está no barco. Você está em passos de fé e Jesus está aqui. E Ele está pedindo para você o que você precisa. Ele precisa que você tenha fé para receber. Eu quero convidar quem tem fé a ficar de pé. O que mostra que você já tem fé é que você está aqui. Porque senão você estava em outro lugar. Mas você escolheu numa quinta-feira sair do seu trabalho talvez cansado, com fome, depois de um dia difícil.
Talvez você está bem num dia daqueles, talvez até com TPM. Talvez você está querendo matar alguém hoje. Cuidado, não pisa no meu pé. Mas Jesus está aqui dizendo: ei, eu estou aqui. Talvez você está numa maré ruim pra caramba, mas Deus manda dizer para você nessa noite: eu estou no teu barco. Me recebe no teu barco. Deixa eu ficar no teu barco. Nem que seja para te ensinar um pouco, nem para que você saiba sentir quem sou eu. À medida que você vê quem sou eu, você vai se apaixonar. E você vai entender que eu quero que você seja mais do que pescador de peixe, mas que você se transforme num pescador de almas. E aí eu me tornei isso. De vendedor, de empresário, a pescador de vidas. Porque eu entendi que nada mais tinha valor perto dele. Tudo perde o propósito, tudo fica pequeno perto dele. Mas começa com isso, começa com receber ele no teu barco. Nem que seja para uma pesca maravilhosa.